As operadoras de plano de saúde são obrigadas a cobrir as cirurgias de vasectomia e laqueadura como instrumentos de planejamento familiar? Vamos tratar desse assunto agora. Acompanhe. Bom, em primeiro lugar, a própria Constituição determina que a estruturação da família deve ser feita pelo casal. É uma livre decisão do casal. O Estado deve fornecer elementos, instrumentos e recursos para que o casal tome essa decisão. Não é o Estado que toma a decisão em nome do casal, mas sim o casal que define a regra que deverá, a estratégia que deverá utilizar para o número de filhos que pretenda ter. E isso até mesmo já em função do princípio da dignidade da pessoa humana, um princípio vital, nós tivemos o estabelecimento da Lei 9.263 em 1996, que previu um planejamento familiar com igualdade de direitos para o homem e para a mulher, ou seja, uma série de situações que proporcionariam ao casal um planejamento eficiente, ou seja, quantos filhos pode e terá, né? Isso deve ser avaliado pelo casal. Depois disso, nós tivemos uma atualização recente em 2022, com vigência a partir de março de 2023, que foi a Lei 14.443. Ela teve vigência exatamente em 2 de março de 2023. Ela mudou alguns prazos e mudou também a idade mínima. A idade obrigatória, a mínima, seria de 25 anos, hoje passou para 21 anos. E também a obrigatoriedade de disponibilização de qualquer uma dessas técnicas de contracepção no prazo máximo de 30 dias. Agora, nós temos a necessidade de ser observada a idade mínima de 21 anos. Se não for observada a idade mínima de 21 anos, exige-se que a mulher e o homem tenham pelo menos 2 filhos vivos e que o prazo observado entre a manifestação e a cirurgia deve ser de 60 dias, que é um período no qual o casal terá um aconselhamento multidisciplinar, terá um tempo para entender se realmente essa é a decisão que querem tomar, né? E obviamente, esse tempo é necessário e foi importante, mesmo reduzindo a idade mínima, mas dando essa possibilidade de o casal ter os 60 dias, caso não tenha atingido a idade mínima, né? Ou seja, tivesse menos que 21 anos, mas que pelo menos tivesse os 2 filhos vivos e que tivesse um prazo um pouco maior para decidir. Agora, em relação aos planos de saúde, nós sabemos que nós temos a Lei 9656 de 1998, que regulamenta a operação de plano de saúde, mas não havia até recentemente nada que regulamentasse a cobertura das cirurgias de esterilização. Isso mudou em 21 de março de 2023 com a edição da Resolução Normativa 576. Ela trouxe o assunto e trouxe também a atualização do rol de procedimentos, incluindo a esterilização feminina e masculina, ou seja, a partir dessa data, as operadoras de plano de saúde deveriam cobrir cirurgias de esterilização tanto feminina quanto masculina, e também, obviamente, como instrumento de planejamento familiar. Em situações, por exemplo, como nós temos o caso da cesárea, que deve ser utilizada em caso que a mãe corra risco de morte. Neste caso, nós temos sim a possibilidade da cesárea antecipando, né, a uma determinada data que poderia ter sido prevista pelo médico. Então, nós temos uma série de requisitos, uma série de condições e uma série de documentos que devem ser preenchidos. O mais importante deles é o termo de consentimento livre e esclarecido. Nós já falamos inúmeras vezes sobre ele, sobre a importância desse termo,
é um documento escrito e que deve conter expressamente a ciência do marido, da esposa, em relação à decisão que estão tomando. Eles devem saber exatamente o que eles querem, se realmente sabem dos riscos, qual é o objetivo, a possibilidade de reversão ou não deste procedimento, dessa cirurgia. Então, o termo de consentimento livre e esclarecido, ele deve ser escrito e expresso, porque qualquer tipo de circunstâncias que venha interferir na decisão não poderá ser utilizado ou não poderá haver a cirurgia. Por quê? Vamos imaginar que o casal, ou ambos, ou um deles, esteja sob efeito de medicamentos que tornem mais difícil o seu entendimento. Não podem assinar esse documento se estiverem sob uso desse medicamento. Ou se não estiverem em pleno gozo das suas faculdades mentais por qualquer razão que seja. Também não valerá esse documento e, portanto, não poderão fazer a cirurgia. Então vejam, existem situações que nós temos que considerar como condições e requisitos, mas existe sim a obrigatoriedade de cobertura. E no início nós nos propusemos a entender esse assunto e nós já vimos que a Resolução Normativa 576, que já está em plena vigência, trouxe a obrigatoriedade, mesmo porque já foram incluídas essas cirurgias de vasectomia e laqueadura para que os planos de saúde possam sim fornecer para os seus beneficiários. É importantíssimo, mas também é importante que o casal faça uma ótima reflexão e não tome nenhuma decisão precipitada que venha a acarretar a saúde deles e também a saúde daqueles que vêm como resultado da sua decisão. É muito importante, eu acho que os rumos que estão sendo tomados são importantes, as mudanças, as inflexões que foram feitas, os aperfeiçoamentos que foram feitos na legislação e agora a cobertura obrigatória, a inclusão no rol de procedimentos da ANS, tudo isso eu considero como altamente positivo. Por isso eu gostaria de trazer essa discussão para vocês, porque nós estamos falando aqui como advogados de direito médico que vamos atuar em algum desses pontos. Em algum ponto haverá uma negativa ou uma negativa de cobertura por alguma operadora ou até mesmo um entrave que não seja que não seja legal pelo poder público, e então nós seremos chamados a intervir pelo nosso cliente, que poderá ser a mulher que pretende fazer a laqueadura ou o homem que pretende fazer a vasectomia. Então é importante que nós saibamos desses diplomas legais, saibamos dessa regulamentação da ANS para poder atuar em nome dos nossos clientes. Certo? Era esse o assunto que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Obrigado pela atenção, forte abraço, até a próxima.